Olá a todos, vamos falar na aula de hoje sobre função de transferência aplicada a sistemas mecânicos. Os sistemas mecânicos que nós estaremos abordando são sistemas compostos pelos elementos massa, mola e amortecedor, além das fontes de entrada, né? Normalmente uma fonte de entrada em força ou podendo ser também uma entrada em posição ou velocidade ou aceleração. As saídas, então, dependem da variável desejada, que é compreendida no diagrama. Tá? Então, vou fazer um apanhado aqui dos conceitos necessários para nós analisarmos nessa parte da disciplina aí, e conseguirmos obter as diferentes funções de transferência que são objeto das listas de exercícios e conteúdos que virão a ser dados. Então, basicamente, a função de transferência ela tem base numa equação diferencial, e para os sistemas mecânicos em questão, nós teremos o número de equação diferencial, ele é relacionado com os pontos móveis. Então, todo lugar onde eu possa medir uma posição ou velocidade ou aceleração, para cada ponto onde eu tiver uma variável diferente das demais variáveis, cada ponto diferente no diagrama, eu vou ter uma equação diferencial. E essas equações diferenciais vão ser abordadas utilizando a segunda lei de Newton. Se for um sistema translacional, uma massa, mola, amortecedor se deslocando em uma superfície, nós teremos a segunda lei de Newton para sistemas translacionais. E se for um sistema mecânico, por exemplo, um sistema giratório, um motor, compreendendo a inércia, atrito e forças e torques, nós teremos a mesma segunda lei de Newton para sistemas rotacionais, que nós veremos a seguir nas aulas posteriores. Do ponto de vista da energia, que é objeto de estudo, então, todas as variáveis que são desenvolvidas no tempo, elas ocorrem dado uma transferência de energia de um sistema para outro. Tá? Então, como característica, nós temos que a massa ela armazena energia com o movimento, então, em sua inércia, ela armazena energia. A mola também armazena energia, só que na sua constante elástica, na sua elasticidade, então ela precisa de deformação para que a energia seja alterada. E o amortecedor é o elemento que dissipa energia. Então lembrem disso, sempre a massa e a mola armazenam energia e o amortecedor dissipa energia através da sua viscosidade. E aí nós temos uma certa analogia com o circuito elétrico. Por exemplo, a massa está associada ao, à energia que um capacitor armazena no campo elétrico. A mola também está associada à energia que o indutor armazena no seu campo magnético. E o amortecedor está associado à energia que um resistor dissipa através do aquecimento. Então nós temos inclusive uma parte do curso que se analisa essa analogia como forma solucionar de forma mais simples o sistema. Ou seja, se analisa um sistema mecânico convertendo ele para elétrico, onde se tem um domínio dos métodos e teoremas que facilitam a análise, e depois se volta ao sistema original. Tá? Mas isso nós veremos em um próximo momento. Bom, quanto à força, então, que normalmente é um sinal de entrada, tá? A força normalmente é o sinal de entrada, mas pode ser uma entrada em posição também, ou velocidade, tá? Talvez em aceleração em algum momento, mas estaremos trabalhando com força, basicamente, como sinal de entrada. As forças, então, de entradas são sempre positivas, tá? A força que aplica o movimento no sistema é positiva, e as demais forças de reação ao movimento são negativas, ou seja, a mola está sempre reagindo ao movimento quando aplicada uma força, então ela é negativa, e o amortecedor também, quando se aplica uma força, o amortecedor reage a essa força aplicada, e então a força do amortecedor é também negativa. Basicamente isso. Bom, agora com relação aos pontos móveis, tá? Cada elemento aqui, ó, eu coloquei os elementos básicos. A massa nós vamos analisar por último, tá? Então, basicamente, o amortecedor e a mola,
eles estão em dois momentos aqui. Um onde eu tenho uma extremidade fixa na referência, então essa extremidade não se movimenta, tá? Ela está na referência. E eu tenho apenas uma extremidade em movimento, tá? Essas duas extremidades para cada elemento aqui, ó, ela está na posição de repouso, ou está relaxada a mola. Então aqui seria a nossa referência para a variável x1, tá? Para a mola. Para o amortecedor, no exemplo abaixo, nós também temos a referência indicando o repouso. Normalmente a gente omite essas situações, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tanto a variável x1 quanto x2, elas são, quando elas forem nulas, elas estão em repouso, o sistema está em repouso, tá? Em resumo é isso. Bom, para um mesmo elemento aqui agora, quando as duas extremidades estão soltas, então obviamente eu tenho um ponto móvel em cada lado do elemento, tá? Observem que nas figuras à esquerda eu tenho um ponto móvel somente à direita aqui, ao outro lado é a referência. Então eu tenho apenas uma variável associada a esse resistor, essa mola K. Já para a mola da direita eu tenho duas variáveis, porque eu tenho dois pontos móveis. Observem que as extremidades estão livres. E aí eu tenho que dar nome para essas variáveis. Então eu vou dar x3 e x4 para essas duas extremidades. Obviamente o repouso seria o ponto onde elas encontram-se em repouso. E assim como o amortecedor, quando eu tenho dois pontos móveis, eu tenho duas variáveis. E nesse caso eu dei nome x5 e x6. Bom, pessoal, analisando agora então todos os elementos aqui, ó, vamos começar analisando os elementos com uma extremidade fixa e outra móvel. Então, vou fazer alguns exemplos para facilitar o entendimento de vocês de como se extrai as equações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou obter a equação diferencial ordinária da mola para o ponto móvel correspondente à variável x1, tá? Ou seja, eu só tenho um ponto móvel, tá? É somente esse ponto móvel. Então eu vou supor que eu estou aplicando uma força F de t aqui, nesse ponto móvel, e eu quero extrair a equação diferencial que corresponde a esse sistema, a esse ponto móvel deste sistema. Então eu tenho que, no ponto móvel em questão, tá? Para o ponto móvel em questão, eu tenho o somatório, sempre vou ter a segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton, que diz que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Aí, para este ponto móvel, a massa é zero. Eu não tenho massa associada a esse ponto móvel. Por isso que eu estou desenvolvendo a equação, vocês vão ver que a massa vai vir para zero na segunda parte. Mas quem são as forças associadas a esse ponto móvel? Eu tenho a força de entrada, que ela é positiva, e eu tenho a força de reação ao movimento. Nesse caso, como é uma mola, a força de reação ao movimento é a força da mola. Então, a força da mola, ela aparece na mola, né? Como está destacado no desenho. Deixa eu comentar aqui, pessoal, só um minuto. Eu vou comentar em verde, tá? A força aparece na mola, então eu tenho a força sendo aplicada, F de t. Tenho a força de reação que surge no mesmo ponto, na verdade. Até eu botei um pouquinho afastado, mas ela surge no mesmo ponto, a força da mola. E essa força da mola eu chamo de F de k. Então vai ser mais F de t menos a força da mola. Como não existe nenhum outro elemento ligado a esse ponto, tá? Nós temos que não tem mais nenhuma força a ser somada, então isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa desse ponto é zero, então eu posso eliminar a massa, esse lado da igualdade aqui fica igual a zero, porque eu tenho zero vezes x1 ponto, que é a aceleração, igual a zero. Bom, quem que é a F de K? Ó, eu vou calcular quem que é a F de K. F de K é a força associada à mola, que então nós temos a constante elástica da mola vezes a deformação. A deformação é dada pela uma extremidade da mola menos a outra extremidade. Só que eu tenho x1 em um lado e no outro lado eu tenho zero, que é a referência. Então fica x1 menos zero. Logo, a força elástica da mola ligada em uma referência e na outra extremidade solta, sendo aplicada a força de entrada, eu tenho que é igual a K vezes x1. Substituindo então esse kx1 na equação anterior, eu reescrevo ela aqui, ó, f de t, então reescrevendo f de t menos f de k, só que f de k é kx1, tá?
é igual a zero, porque a massa é zero. Então eu posso dizer que a equação diferencial, nesse caso, nem chega a ser uma equação diferencial, é uma equação linear, tá? Não é uma equação dinâmica. Mas a equação que governa esse movimento aí, tá? Dada uma força de entrada, eu posso encontrar a variável x1 isolando x1, por exemplo. E eu vou ter x1 é F sobre K. Tá? Então, no caso da mola presa em uma das extremidades, seria essa a forma de obter a equação diferencial. Bom, para o amortecedor, faremos a mesma análise, tá? Então, o amortecedor está preso na referência e um dos lados está submetido a uma força de entrada F, tá? Somatório das forças no ponto móvel do amortecedor, o único ponto móvel é esse ponto móvel está parado, está na referência, zero. Então vai ser a força de entrada, eu estou sempre supondo que eu estou aplicando uma força de entrada, tá, pessoal? Estou sempre supondo que eu estou aplicando uma força nesse elemento, tá? Então vai ser mais a força de entrada, menos a força associada ao elemento, no caso amortecedor, então eu tenho uma força de reação FB, tá? É igual a massa vezes a aceleração. Bom, a massa é zero, já falei para vocês. Então, esse elemento nulo aqui, ó, zero vezes a aceleração é igual a zero, tá? Bom, quem é que é a força do amortecedor FB? Vai ser sempre a viscosidade do amortecedor vezes a velocidade com que o amortecedor se deforma. E a velocidade com que o amortecedor se deforma vai ser a diferença das velocidades de suas extremidades. Então, eu tenho uma das extremidades é o x2, então a velocidade do x2 é x2 ponto, menos a outra extremidade que está na referência, então vai ser menos zero, então óbvio que eu vou ter b vezes x2 ponto. Substituindo, então, na equação anterior, então eu vou ter f dt, que é a força de entrada, menos fb, só que o fb aqui nós sabemos que é bx2, é igual a zero. Logo, a equação diferencial que governa o movimento, nesse caso, onde o amortecedor está preso em uma das extremidades, f dt é igual a bx2 ponto. Então, essa equação nos permite extrair a posição para algumas condições de entrada, por exemplo. Nós veremos em alguns exemplos a seguir. Bom, e se as duas extremidades estão móveis, tá? Então, eu tenho elementos com duas extremidades móveis agora. Então, para a mola, eu vou analisar a mola agora com as duas extremidades móveis. Se eu tenho dois pontos móveis, aqui eu tenho duas variáveis, tá? E a essas eu dei nome de x3 e x4. Tá bem, pessoal? K é a constante elástica da mola. E a força de entrada continua sendo FDT. FDT é a variável que corresponde à entrada do sistema. Eu posso dar um degrau nessa força, posso aplicar um senoide, posso aplicar qualquer coisa, tá? É a minha variável de entrada. Então, mais uma vez, somatório das forças para o ponto móvel. Bom, mas daí? Eu vou poder aplicar essa força nos dois lados da mola, tá? Nesse caso, eu estou aplicando a força na extremidade da direita da mola, ou na extremidade correspondente ao x3. Então, somatório das forças, tá? É dado para o ponto x3, correspondente ao ponto móvel x3, então é massa vezes aceleração. Mais uma vez, a massa é zero, tá? Eu não tenho massa. Por isso que vai ser zero nesse momento aqui da equação. Mas as forças de entrada são força F de T, que é positiva, como nós já vimos anteriormente, força de entrada, menos a força de reação da mola, que é F de K, igual a zero. Porque a massa é zero. Então, F de K dt vai ser igual à constante elástica da mola vezes... A F de K é a força da mola, né? Vezes a deformação. Mas quem é que é a deformação da mola? Agora vocês têm que sempre tomar esse cuidado aqui, ó. A deformação da mola vai ser a diferença entre as posições das extremidades da mola, porque tem duas posições que variam no tempo, tá? Só que para cada ponto móvel vai ser sempre a posição do ponto móvel em questão menos a posição da outra extremidade. Então, nesse caso, vai ser igual a F de K vai ser igual a K vezes x3 menos x4, porque x3 é onde estou aplicando a força. Isso tem uma analogia com circuitos, pessoal. Eu vou comentar rapidamente aqui. Tem o mesmo sentimento da aula anterior, tá? Ou melhor, da análise de malhas pela lei de Kirchhoff. Por exemplo, aqui, ó, vocês lembrem sempre que aplicando a lei de Kirchhoff nas malhas,
quando se vai somar as tensões, vai acontecer vai acontecer o seguinte, ó, no caso de somar o elemento compartilhado, que é o C1, é sempre a corrente do elemento compartilhado da malha em questão menos a corrente do outro. Então a tensão do capacitor C1 aqui, ó, ela é dada 1 sobre C1 integral da corrente da malha em questão, que é I1, ou a malha 1, menos a corrente da outra malha, que é I2. Tá? Quando eu estiver na malha 2, agora na segunda lei de Kirchhoff, eu vou subir somando essa tensão aqui, ó, e eu vou fazer então menos 1 sobre C1, porque é negativo, né? É uma queda de tensão. E agora é a corrente da malha em questão menos a outra corrente. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que no caso dos elementos mecânicos, é a posição do ponto móvel em questão menos a posição do outro ponto móvel. Tem essa analogia, tá? Continuando então aqui, pessoal. Então aqui nós temos então que a força vai ser relacionada a esse ponto móvel aqui x3, tá? Onde eu apliquei a força. É a posição x3 menos a posição x4, que é a posição do outro ponto móvel. Então, substituindo aqui agora, tá? Passando dessa situação aqui para a substituição na equação anterior, que é a segunda lei de Newton. Força de entrada menos a força da mola agora, tá? FK igual a zero. Logo, a equação diferencial que relaciona as variáveis para esse exemplo aqui é dado, ou melhor, nem a equação diferencial, tá? Mas a equação que relaciona as variáveis desse exemplo seria essa. Bom, para a mola agora com a força sendo aplicada na outra extremidade, agora estou aplicando a força na outra extremidade, é a mesma coisa. Então observem que para esse ponto móvel aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses ponto móvel x4, tá? Porque esse somatório das forças aqui é dado para esse ponto móvel, tá? Se existissem outras forças, nós faríamos para o outro ponto móvel também. Mas o que importa é que para esse ponto móvel, eu vou ter mais F de t menos a força da mola K é igual a zero, porque não tenho massa também, igual a zero. Logo, F de K vai ser, encontrando quem é o F de K. F de K é a constante elástica da mola vezes a deformação da mola. Só que a deformação agora é a posição do ponto móvel de interesse menos a posição do outro. Por isso que é x4 menos x3. No caso anterior, nós fizemos o contrário porque o ponto móvel era do outro lado. Substituindo isso tudo, nós temos aqui essa equação que relaciona o movimento para esse ponto móvel. É óbvio que nós não vamos ter uma mola solta assim, pessoal, tá? Nós não vamos ter uma mola solta assim aplicando uma força. Isso aqui eu só estou colocando para exemplificar para vocês como obter a equação diferencial. Bom, e se for um amortecedor, tá? É a mesma coisa, tá? Então, no caso, o amortecedor aplicando a força agora no ponto móvel correspondente à variável x5, aí eu vou ter essa segunda lei de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Bom, quem é que são as forças aplicadas nesse ponto móvel? É a força de entrada, que é o F de t positivo, menos a força de reação do amortecedor, tá? Não tem mais nenhum outro elemento colocado nesse ponto móvel. Então, isso tudo é igual a massa vezes aceleração. A massa é zero, por isso não temos massa nesse ponto móvel, então isso tudo é igual a zero. Bom, quem é que é a força do amortecedor? É a constante de viscosidade vezes a velocidade de deformação do amortecedor. Como nós temos dois pontos móveis, tá? Eu tenho que fazer a velocidade relativa. Então, vai ser a velocidade do ponto móvel, que é x5 ponto, menos a velocidade do ponto móvel da outra extremidade do elemento, que é x6 ponto. Tá? Isso substituindo, então, na equação da segunda lei de Newton, então F de t, isso aqui vai ser o FB para nós, tá? FB. Então, nós temos essa, então, seria a equação diferencial que relaciona o movimento para esse exemplo, tá? Fictício, tá? Mais uma vez destacando que eu nunca vou ter um elemento solto aplicando uma força no elemento solto, fica estranho, não é uma aplicação física, não tem uma coerência com a realidade, tá? Mas é para exemplificar para vocês. Bom, por último aqui, pessoal, então aplicando a força na extremidade x6, tá? Com a força F de entrada, então é aquela história, ó, a segunda lei de Newton, a força de entrada F é positiva, menos a força de reação do movimento, que é o FB,
surge pelo amortecedor, é igual a zero, porque a massa é zero, tá? Então isso tudo vai ser igual a zero. Quem que é o FB? O FB é coeficiente de viscosidade vezes a velocidade de deformação. Então eu tenho eu tenho que calcular a velocidade relativa, porque as duas extremidades estão se deformando. Então vai ser sempre a velocidade de deformação do ponto móvel em questão menos a outra. Então eu tenho x6 ponto menos x5 ponto. Substituindo isso tudo, eu vou ter como consequência essa equação para finalizar esses exemplos, tá, pessoal? Bom, pessoal, uma vez que nós sabemos já obter as equações dos elementos individuais, eu vou propor um exemplo aqui, onde nós temos um sistema massa, mola, amortecedor, tá? Ligados à referência, nós temos a mola K1 e o elemento amortecedor B. Esses dois elementos estão ligados à massa, e essa massa está deslizando sem atrito, tá? Isso indica por essas rodinhas aqui na base. E essa massa também está conectada a uma mola K2, e essa mola K2 está conectada a um outro ponto onde é aplicada a força, tá? Então eu estou aplicando a força na mola K2, essa extremidade da mola indica um ponto móvel, tá? Que seria o movimento de uma das extremidades da mola, e essa mola transfere esse movimento para a massa através da outra extremidade, tá? A outra extremidade da mola está acoplada rigidamente à massa, tá? E a deformação da mola está associada ao movimento da massa. Então eu estou medindo o movimento da massa nesse ponto aqui, ó, tá? Então qualquer variação de movimento da massa vai indicar uma variação de movimento da mola. Então o x2 também representa a deformação ou a variação de movimento na extremidade esquerda da mola. Não preciso criar dois pontos de deformação, tá? Basta um ponto, eu já vou extrair a variação do movimento na extremidade da mola. Então eu tenho dois pontos móveis, basicamente. Eu tenho um ponto móvel para onde eu vou aplicar força na mola, e eu tenho outro ponto móvel na extremidade da mola, que é o mesmo, que está acoplado rigidamente à massa, que é o mesmo ponto móvel da massa. A velocidade e a aceleração e a posição da massa são obtidas a partir da variável x2. E a variável x2 também vai representar a deformação da mola K1 e do amortecedor B, visto que a outra extremidade desses elementos estão ligados à referência. Bom, o que se quer? Se quer obter a função de transferência de x1 com relação à força de entrada. Então eu vou aplicar uma força na entrada e eu quero uma função matemática que me responda conforme seria se eu medisse a variável x1. Em resumo é isso. Óbvio que eu tenho que conhecer os parâmetros desse sistema para que eu tenha isso, para que eu tenha essa informação, tá? Mas se faz algebricamente e depois, em um segundo momento, a gente pode substituir para verificar os parâmetros. Bom, para verificar a resposta. Primeira coisa, então, pessoal, é obter as equações diferenciais para cada ponto móvel, tá? Então aí nós vamos aplicar o que a gente estava comentando até agora, tá? Então, identificados os pontos móveis, definidas as variáveis de cada ponto móvel, tá? x1, x2, vamos ao ponto móvel 1, correspondente à variável x1, tá? Então, a segunda lei de Newton sempre se faz dessa forma, tá? Sempre se aplica a segunda lei de Newton para obter a equação diferencial ordinária. Deixa eu só melhorar aqui a situação. Então, pessoal, para o ponto móvel 1, somatório das forças é massa vezes aceleração. Quem são as forças aplicadas no ponto móvel 1 aqui, pessoal, em verde? Ó? É a força de entrada, por isso é mais F de t. E nesse ponto móvel 1 nós temos apenas a força de reação da mola K2, tá? Que eu vou chamar de FK2 aqui, FK2. Então é a força do amortecedor, a força de entrada menos a força da mola, menos FK2. Só que o FK2 é dado pela constante elástica da mola vezes a deformação da mola. E a deformação da mola, ela corresponde à variação da posição das duas extremidades da mola.
E é sempre a variação, a posição do ponto de interesse, do ponto móvel, menos a posição do outro, da outra extremidade. Então vai ser K2 vezes x1 menos x2. Igual a massa vezes aceleração. Como eu já falei para vocês, a massa é zero, não tenho massa nesse ponto, então eu tenho isso aqui tudo igual a zero, tá, pessoal? Manipulando essas equações, eu basicamente passo para o lado da igualdade, essa força, a força associada à mola, e eu tenho essa aqui como sendo a primeira equação para a análise desse sistema. Bom, para o segundo ponto móvel agora, nós aplicamos também a segunda lei de Newton, tá, pessoal? E aí nós temos o seguinte, nós não temos força de entrada aplicada no segundo ponto móvel. Observem aqui, pessoal, ó. No segundo ponto móvel, que seria esse ponto aqui, ou qualquer ponto na massa, tá? Eu não tenho força de entrada. A força de entrada aparece somente no ponto móvel 1. Então, no segundo ponto móvel, eu tenho somente forças de reação. Então, eu vou ter elas todas negativas, tá? Então, eu tenho a força da mola K2, é uma força de reação no ponto móvel 2 também, tá? Então, K2 aqui, ó, ela aparece, essa força aparece aqui, ó, tá? Então, vai ser K2, ou menos FK2, tá? Melhor, já tá ali o menos, eu vou apagar, tá? Então, vai ser menos a constante da mola K2, tá? Vezes a deformação da mola. Só que agora eu estou no ponto móvel 2, então é a posição do móvel 2 menos a posição do móvel 1. Então vai ser menos K2, que multiplica x2 menos x1. Essa é a força associada à deformação da mola K2. Depois nós temos aqui a força associada à mola K1. Então vai ser menos K1 vezes a deformação da mola K1, que é x2, que é a posição do ponto móvel de interesse, menos a posição da outra extremidade, que é a referência. Então vai ser menos K1, que multiplica x2 menos 0, que é a referência, e depois a outra força que surge nesse ponto móvel associada a esse amortecedor. Então vai ser a constante de viscosidade B vezes a derivada da posição, ou seja, a velocidade de deformação. A deformação do ponto móvel 2, que é o ponto móvel de interesse, menos a deformação da outra extremidade, que é zero, porque está na referência. Tá? Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Aí entra a massa agora do elemento em questão, tá? É uma massa, é diferente de zero. É massa vezes a aceleração do ponto móvel em questão. Quem é que é o ponto móvel em questão? É o ponto móvel correspondente à variável x2. Por isso que aparece x2 ponto ponto. Então essa é a segunda equação diferencial que governa esse movimento desse sistema aí. Agora, eu tendo as duas equações diferenciais, pessoal, eu posso rearranjar os termos aqui de forma a tentar enxergar melhor algumas coisas, ou seja, reescrevi a equação aqui, pessoal, ó. Reescrevi a equação simplesmente eliminando os termos nulos ali que aparecem, tá? Basicamente reescrevi as equações, a equação, e tive a equação 2. E agora o que você faz? Identifica-se as variáveis de interesse, tá, pessoal? Quem é que são as variáveis de interesse? É o que aparece na função transferência. A função transferência, ela pede que seja obtida a variável x1 em relação à força F. Então eu tenho que eliminar todas as demais variáveis. Na primeira equação, eu tenho a força F aparecendo aqui e tenho o x1 aqui. Aqui é x2, esse x2 tem que ser eliminado, tá? Na segunda equação eu tenho a variável x1 aqui, que eu quero que fique na equação para obter a função de transferência. Aqui é x2, eu tenho que eliminar. 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 Então, o que você faz? Eu já vou aplicar a transformada de Laplace nas duas equações. Vocês observem que eu vou reescrever essa equação aqui em Laplace. Então, vai ficar f ds é igual a k2, que multiplica x1 ds menos x2 ds. F ds é igual a k2, que multiplica x1 ds menos x2 ds. E já vou isolar a variável x2 que eu quero eliminar, tá? E depois substituo na outra equação. Então, isolando o x2 nessa equação aqui, pessoal, eu tenho essa equação aqui, vocês podem conferir aí, tá? Então, se eu isolar o x2 nessa equação do f ds, eu vou ter essa equação x2 ds é igual a x1 ds menos f ds sobre k2. E a transformada de Laplace na segunda equação,
é reescrita aqui basicamente os mesmos termos, tá? Passando para Laplace, então vai ficar K2 multiplica x2 ds menos x1 ds menos K1 x2 ds, passa dt para S, menos B, agora eu tenho derivada no x2 ponto, vai ficar bs x2 ds, por causa da derivada, tá? E aqui eu tenho igual a m x2 ponto ponto, então vai ficar m s ao quadrado x2 ds. Passei para Laplace. Agora, basicamente, eu agrupo os termos semelhantes aqui, passei do lado da igualdade os negativos para a direita, tá? E aí eu tive significativamente a mudança nessa equação aqui, ó. Então, todos esses termos negativos eu passei para um lado, e então nós tivemos... eu passei para a direita, tá? Então, na esquerda eu fiquei apenas com esse menos com menos aqui, ó. Vai ficar K2x1, tá? K2x1. E os outros termos aqui, ó, menos K2x2, menos K1x2, menos BSx2, eu passei para o outro lado da igualdade. E consegui, então, isolar, tá? Os termos, ou melhor, colocar em evidência o x2, tá? Nos termos que foram passados para a direita. E tive essas duas equações. O que se faz agora? Se substitui, então, esse x2 aqui, se substitui no lugar desse x2 e se elimina a variável x2. Então, substituindo 3 em 4, tá? Substituindo 3, que é o x2, na equação 4. Aqui eu reescrevendo a equação 4, então vai ser k2x1 igual a ms ao quadrado bs mais k1 mais k2, que multiplica seria o x2, tá? Mas na verdade agora eu estou substituindo por x1 menos f2 sobre k2. Bom, pessoal, fazendo aqui o passo a passo, tá? Eu não vou comentar com vocês, eu acho que vai ser demais quase. Eu vou deixar para vocês avaliarem então essas manipulações aqui. Na aula de tira dúvida a gente pode resgatar essa aula se for o caso, se houver uma dúvida relacionada. Mas então o que você faz? Se elimina a variável x2, tá? E se faz a combinação, então, tá? O arranjo, tá? Até se obter o arranjo x1 ds por f ds. Então, no final das contas aqui, ó, rearranjando, tá? Cortei alguns termos negativos nessa equação aqui. Rearranjando esses termos aqui, nós temos esse K2, que vai multiplicar todos esses termos. Mas aí o x1 por fds, basta passar o fds dividindo para lá. E o que sobrar aqui é K2 vezes esse polinômio para lá, para esse lado da direita, dividindo. E aí nós temos que a função transferência para esse sistema, onde a saída é a posição na massa, a posição no ponto móvel 1, tá? Lembrando aqui que o ponto móvel 1 é o ponto onde é aplicada a força, tá? Posição no ponto móvel 1 é a saída. Com relação à entrada F, ela é governada por essa função de transferência, onde nós temos no polinômio do numerador ms ao quadrado mais bs mais k1 mais k2, e no polinômio do denominador mk2s ao quadrado mais bk2s mais k1 mais k2. Tá? Poderiam ser colocar em evidência esse k2 dividindo todos os termos de cima, mas aí nós teríamos frações, então eu sempre prefiro deixar dessa forma, tá, pessoal? Sem frações e com os coeficientes, os termos da variável de Laplace aqui, ó, em ordem decrescente. Então, s ao quadrado com seu coeficiente, s na 1 com seu coeficiente e o s na 0 com seu coeficiente. Da mesma forma no numerador, s ao quadrado com seu coeficiente, s na 1 com o seu coeficiente e s na 0 com o coeficiente correspondente. Tá bem, pessoal? Deixo como atividade para vocês obter a variável, ou melhor, obter a segunda função de transferência, tá? Como atividade para vocês, que é a função de transferência aqui, ó, a atividade. Obter a ft x2 ds sobre f ds. Tá? As equações já foram obtidas, então o que se vai trabalhar basicamente vai se trabalhar naquelas equações que já foram colocadas para vocês,
Deixa eu só acertar aqui, porque não sei o que aconteceu. Então, deixo como atividade para vocês obter a função de transferência da posição do ponto móvel 2 com relação à entrada em força FDS, tá, pessoal? Vocês vão partir dessas duas equações aqui, como já foram colocadas, e agora, ao invés de eliminar a variável x2, vocês vão eliminar a variável x1, tá bem? Nos falamos na próxima aula.